Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele trata do capítulo 5 do livro Raízes do Brasil, de autoria de Sérgio Buarque de Holanda, e esse capítulo tem como título O Homem Cordial. E lembro aqui, ou informo, que nós temos vídeos, 4 vídeos já sobre Raiz do Brasil, cada um deles sobre um dos capítulos anteriores, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 4, e recomendo que você retorne a esses capítulos ou a esses vídeos anteriores para que você entenda, tenha uma visão mais completa sobre a obra. E no vídeo de número 1, que trata do capítulo 1, eu faço também uma explanação sobre o próprio Sérgio Buarque de Holanda, sobre a base teórica desse pensador, e também contextualizo as edições de Raiz do Brasil, que é uma obra da década de 1930. Então são várias edições posteriores. Então eu fiz essa contextualização lá no primeiro vídeo. Então volte, porque nós estamos aí de carreirinha acompanhando capítulo a capítulo nesses vídeos tratando a obra Raiz do Brasil. E neste vídeo nós trataremos então apenas sobre o capítulo O Homem Cordial, que é o capítulo 5 de Raízes do Brasil, repetindo aí o tema do nosso vídeo. E como eu sempre tenho informado nesses vídeos sobre Raiz do Brasil, esse livro, como a obra do Sérgio Buarque de Holanda, foi muito discutido, a obra dele toda foi muito discutida, é considerado um dos maiores pensadores da intelectualidade brasileira, historiador, sociólogo. Então, este vídeo não tem a pretensão de esgotar a reflexão a respeito desse capítulo, O Homem Cordial, que é um dos mais famosos, um dos mais lembrados da obra Raiz do Brasil, mas é fazer uma exposição didática sobre esse capítulo com esse título, O Homem Cordial. Essa é a nossa missão nesse vídeo, essa exposição didática. Então, qual é a discussão apresentada pelo Sérgio Buarque nessa sessão de Raiz do Brasil? Sérgio Buarque ele começa uma discussão tratando sobre a diferenciação entre as dimensões da família e do Estado. E nessa diferenciação, essa discussão teórica, digamos assim, que inaugura o capítulo 5, é claramente perceptível que ele está embasado naquela perspectiva dos tipos ideais. Ele, como um weberiano, você vai retornar aos vídeos anteriores, principalmente ao primeiro, sobre Raiz do Brasil, em que eu faço essa contextualização teórica do pensamento de Sérgio Buarque. Então ele está tratando aí dessas ideias ou dessas dimensões da família e do Estado. E nessa discussão aqui do capítulo 5, o Sérgio Buarque entende que a família e o Estado, eles se opõem, são diferentes entre si e são opostos, são esferas ou são dimensões não apenas distintas entre si, são opostas entre si. Sendo a família uma dimensão do material, do palpável, do sensível, e a esfera do Estado é a dimensão da abstração, do geral, de algo mais abstrato. Então, e ele entende que a ideia do Estado, ou do Estado moderno, ele não está trabalhando em qualquer Estado, ele não está pensando no Estado da Antiguidade, ele está pensando no Estado moderno. Esse Estado moderno é um produto da modernidade, sendo redundante, ou dessa transição desse mundo tradicional para o mundo moderno, ou na perspectiva europeia, do mundo feudal para o mundo capitalista. Tanto que ele faz uma discussão nesse capítulo sobre a transição econômica na Europa, com a industrialização, ele traz essa discussão. Então, esse produto da modernidade, que é o Estado moderno, ele nasce numa confrontação a essa esfera da família, a essa dimensão pessoal, específica, concreta, que é a dimensão familiar. Então ele começa essa discussão teórica não à toa, porque o passo seguinte é voltar numa discussão que ele já fez em outros capítulos, em outros momentos,
em que ele retoma esse ponto aqui sobre a nossa família patriarcal, que se configura no nosso mundo colonial. Então ele ali, citando o próprio Gilberto Freire, ele trata dessa família patriarcal, que é aquela família que nasce nos domínios rurais, da grande propriedade rural, em que esse senhor de terras, das grandes propriedades de terras, tem um domínio poderoso sobre a terra, sobre as posses materiais, sobre a sua família, entendendo filhos, esposa, agregados e agregadas da casa, cunhados, genros, noras, e também sobre a escravaria, que de certa forma são considerados também posses, mercadorias, bens naquela propriedade. Então essa é a configuração dessa família patriarcal, desse grande, ele usa até resgata o termo de pater familias, aquele grande pai que é dono de bens e vidas, né, de corpos e almas, de bens, mas também de pessoas. Essa é a ideia que ele resgata dessa herança, uma das heranças do mundo colonial, que é dessa família patriarcal. E qual a influência dessa família patriarcal na formação social brasileira? Que ele já discutiu anteriormente, você pode ver nos vídeos anteriores, ou lendo, né, os capítulos anteriores. Que a grande marca que essa família patriarcal deixou na sociedade brasileira foi a de que as relações domésticas se tornaram o modelo das demais relações sociais, inclusive para as relações políticas. Essa é a grande herança da família patriarcal na visão do Sérgio Buarque. As relações domésticas se tornando um modelo das relações ou das demais relações sociais, incluindo as relações políticas. O que vai, você pode perceber, na contramão da ideia do Estado moderno, que é abstrato, impessoal, fora desses contatos íntimos e pessoais. Então, enquanto no processo de modernização ocidental, que o Max Weber abordou e influencia aqui no pensamento do Sérgio Buarque, há um movimento para as relações se tornarem mais impessoais no mercado, na política, o Estado burocrático se torna impessoal, como Weber trata e o Sérgio Buarque discute aqui no início do capítulo e discutiu em outras partes do livro, na configuração da sociedade brasileira, são as relações pessoais, domésticas, vindas dessa família patriarcal, que vão configurar as demais relações sociais, ou essas relações domésticas com um alto grau de pessoalidade, porque nascem na casa, na vida familiar, elas se tornarão um modelo para as demais relações na sociedade e, vamos frisar aqui, inclusive ou principalmente as relações políticas. Então, para o Sérgio Buarque, isso faz com que o Estado brasileiro se configure como um Estado em que aquela ordenação impessoal que é exigida do Estado burocrático moderno, ela não exista ou seja insuficiente, ou exista em baixa carga, ou em baixo nível. Ou seja, inclusive nas relações do Estado moderno brasileiro, sendo que o Estado moderno, as relações deveriam ser impessoais, o Estado brasileiro, ou o Estado moderno brasileiro, as relações são marcadas pela pessoalidade, pelas relações próximas à familiaridade, onde deveria ser o reino da impessoalidade, as relações pessoais elas estão presentes. Isso ele já discutiu, como nós vimos em outros capítulos também, né? Como que essas relações domésticas influenciam as outras relações sociais, inclusive na configuração do Estado. Então toda essa discussão que ele faz na primeira parte desse capítulo 5 é para chegar na ideia da tal da cordialidade brasileira. Que cordialidade brasileira é essa? Tratada pelo Sérgio Buarque aqui. Então ele vai traçar algumas características que definem essa cordialidade do brasileiro, desse homem cordial aí que dá título ao capítulo, que é o brasileiro. Então a primeira característica, que é a característica principal dessa cordialidade brasileira, que retoma essa ideia de família ou essa predominância das relações familiares sobre as relações sociais,
é a ideia da riqueza da emotividade, ou seja, o brasileiro, as relações brasileiras são marcadas profundamente pela emotividade. Então a primeira característica é a característica fundamental da nossa cordialidade, a emotividade. E as emoções diversas, não é uma emoção só, mas as diversas emoções, afeto, raiva, todas as emoções que podem aparecer no indivíduo moderno, elas marcam essa cordialidade do brasileiro, né? Uma segunda característica da cordialidade brasileira, segundo Sérgio Buarque, é a ausência do ritualismo nas relações ou no trato social. E nesse ponto ele faz uma comparação, eu já disse isso em outros momentos, que o livro é cheio de comparações, mas nesse momento ele compara as relações sociais brasileiras com as relações sociais do Japão, que são apresentadas, e a gente pode lembrar isso, mesmo você não seja um especialista em Japão, como eu também não sou, mas nós temos uma memória do alto grau de ritualismo, de reverência, de formalidade entre as relações, nas relações sociais entre os japoneses. Isso até é retratado pelo cinema, inclusive o cinema estadunidense. E o Sérgio Buarque contrapõe a nossa falta de ritualismo ou de formalidade a esse ritualismo japonês. Então a falta de ritualismo ou a falta da formalidade é uma segunda característica dessa nossa cordialidade. Uma outra característica é a intimidade nessas nossas relações. Uma vez que nós não temos essa formalidade, uma vez que nós não temos uma vez que nossas relações sociais não são marcadas pelo ritualismo, as nossas relações elas são marcadas pela intimidade, pela busca da intimidade. Então o Sérgio Buarque destaca que as nossas relações, por exemplo, dentro das hierarquias ou em relação aos nossos superiores, elas são marcadas menos pelo respeito e mais pela busca da intimidade, inclusive com os nossos superiores, sejam chefes, patrões, políticos. É a ideia de buscar a intimidade do outro, de criar vínculos não por questões, seja de mérito, ou de esforço, ou de econômicas, seja lá políticas estritamente, mas de buscar vínculos com base na emotividade, né, que é uma característica da nossa cordialidade, e também dentro da esfera da emotividade com a criação da intimidade, de vínculos de intimidade, né? E nesse ponto ele parte de uma discussão final no capítulo, que é uma discussão sobre a nossa religiosidade, que se entrelaça com esse ponto da busca da intimidade, inclusive com os nossos superiores, ou de uma não reverência com os nossos superiores, inclusive pensando em nossos superiores espirituais, e aí não se trata de padres ou pastores ou de clérigos, mas das próprias divindades ou da divindade ou dos seres espirituais como os santos, anjos, né? Então ele vai traçar como que o brasileiro ele tem uma relação íntima com o seu panteão religioso, com Deus, com os santos, com a Virgem Maria, com a esfera do sagrado. Então ele descreve uma série de situações, de festas, de momentos da fé brasileira em que é mostrada essa intimidade do brasileiro, inclusive com os elementos do sagrado. E nisso, nesse ponto, Sérgio Buarque entende que essa intimidade do brasileiro com os elementos do sagrado, né, que não é nem tão sagrado assim, porque não há essa separação, há essa intimidade do brasileiro com o religioso, configura uma religião brasileira que ela é intimista, né, porque é a ideia da intimidade do celebrante, do fiel com os elementos do religioso, mas uma religião que não tem rigores, né, ela é frouxa no sentido de dogma, de comportamento, de exigências dos fiéis, e até destaca que é uma religiosidade quase carnal, né, porque ela tem essa proximidade,
essa afetividade do fiel para com os seres que são adorados, que são venerados, no caso Deus e os santos. E para o Sérgio Buarque, essa cara da nossa religiosidade, ela tem uma consequência social. Que consequência social seria essa? A dificuldade em gerar uma moral social poderosa, que são termos dele. Ou seja, essa religião brasileira carnal, intimista, superficial, segundo Sérgio Buarque, teve dificuldade em produzir uma moral social poderosa. Mas o que significa isso? A ausência dessa moral social poderosa advinda dessa religiosidade, que em outros locais, sendo uma religião mais puritana, mais sóbria, mais disciplinada, gerou, segundo Sérgio Buarque, essa moral social poderosa. E aqui, lembro que ele está pensando em quê? Ou em quem? Naquela sociedade de influência calvinista. Lembrando que o Sérgio Buarque, nesse momento, ele é um weberiano. Então ele está pegando lá a ética protestante, entendendo como que as religiões protestantes influenciaram no nascimento da cultura econômica que promoveu o surgimento do capitalismo. Cultura econômica essa inexistente nos países ibéricos e no Brasil, por conta da nossa tradição católica lusitana. Então aqui a religião não tinha nada de sóbria ou disciplinada ou de puritana. Pelo contrário, repetindo, ela era carnal, intimista, sem grandes exigências, e isso não gerou essa moral social poderosa. E qual foi a cara dada à nossa sociedade com a ausência dessa moral social? Uma sociedade nessa descrição que nós já demos até agora desse homem cordial, ou seja, uma sociedade em que a reverência não é presente, em que o ritual nas relações sociais não está presente, uma sociedade em que a coesão social entre os indivíduos é dificultada, coisa que nós já discutimos lá atrás, em que a coesão social só é possível por um poder centralizado, forte, como as ditaduras, como nós já discutimos, e também a falta da disciplina, inclusive a falta da disciplina para o trabalho, a falta do culto ao trabalho. Então, mais uma vez, aí o Sérgio Buarque contrapondo a nossa tradição social à tradição social influenciada pelo protestantismo, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, os países de tradição calvinista. Então, a nossa sociedade brasileira, vindo dessa tradição ibérica, ela então é marcada por essa cordialidade, segundo Sérgio Buarque. Uma cordialidade que tem o seu significado principal numa alta carga de emotividade, vinda de onde? Desse modelo de família patriarcal, em que o pai poderoso, que é dono das terras e dos corpos, governa esse mundo rural, e a herança desse governo, dessa configuração, é uma sociedade em que as relações domésticas elas são o modelo para as demais relações sociais, inclusive para as relações religiosas, políticas e econômicas. Então, são relações marcadas por essa esfera doméstica, que é a esfera da emotividade. E a emotividade não é só carinho, ela é também raiva, ela é também violência, tanto que em alguns momentos, nesse capítulo 5, ele fala da importância nesse processo de modernização dos indivíduos serem separados das suas famílias, cada vez mais cedo, ou ele usa esse termo da família de ser uma formação propedêutica ou preparatória, mas para a vida social ou para a vida cidadã, essa formação é fora da família, ou seja, na escola ou em outras esferas. Porque nessa concepção do Sérgio Buarque, que é uma concepção weberiana, a família ou a esfera doméstica é o local do privado e o Estado é o local do público, e essas duas esferas são opostas. E no caso brasileiro,
e ele já discutiu em outros locais, a esfera pública ela foi invadida por essa esfera privada, por essa nossa configuração ou por essa nossa herança rural que nós discutimos já anteriormente, né, em outros momentos, em outros vídeos. E então, o que essa herança rural desagou nas outras relações sociais foi essa alta carga de emotividade que configurou essa nossa cordialidade. Então, nós podemos substituir aqui cordialidade por emotividade. Muita gente entende a cordialidade como educação, polidez. Não. A cordialidade aqui para o Sérgio Buarque é emotividade. E emotividade ou emoção envolve uma série de sentimentos ou de reações que vão do carinho até a raiva ou a violência. Isso marca, segundo Sérgio Buarque, as nossas diferentes relações sociais. Como sempre lembro, a obra de Sérgio Buarque, como todas as obras, é uma obra datada. Ela é da primeira metade do século XX. Outras produções, outras pesquisas sobre a história do Brasil já foram feitas e você pode conferir aqui no nosso canal, nas nossas playlists sobre a história do Brasil e sobre a história do Brasil colonial. Inclusive, pesquisas sobre a família brasileira ou essa área já foi muito renovada. Então nós temos uma herança dessa família patriarcal, mas temos outros modelos familiares. Por exemplo, as famílias dos livres pobres não tinham nada dessa dimensão patriarcal. Inclusive, eram homens e mulheres trabalhando lado a lado para manter sua casa. As pesquisas sobre as famílias escravas. Então, nós temos a marca dessa família patriarcal, do grande senhor que governa corpos e bens, ou bens e almas, mas temos outros modelos familiares também, e se você tiver curiosidade em conhecê-los, peça aqui nos comentários que eu posto livros, teses, dissertações, artigos, indico autores e autoras que discutem essas questões e outras também sobre o Brasil colonial e sobre a história do Brasil em geral, sobre a história social do Brasil em geral. Mas sobre o capítulo 5, o homem cordial, é isso que tenho a dizer. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Clique, né, no ícone aqui no canal, nos ícones, e vá conhecer meu trabalho também nessas outras redes sociais. E no mais, vou ficando por aqui. Fiquem bem, um abraço e até a próxima.